Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e o empresário Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, a protagonista das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral começa a se preparar para o pleito do ano que vem. Em entrevista exclusiva a Itatiaia, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, afirma que a corte vai focar em possíveis candidaturas de pessoas ligadas a organizações criminosas, uma tentativa do TSE de combater essas possíveis candidaturas. Sobre as críticas de parte da sociedade a um certo ativismo judicial, a ministra respondeu dizendo que o judiciário só responde quando provocado ou diante da omissão do legislativo. Eduardo, queria começar com você, entrevista concedida à Berta Macarum, falando sobre as eleições do ano que vem, essa tentativa do TSE de tentar segurar essas candidaturas financiadas ou então ligadas ao crime organizado. Bom dia. Bom dia e boa semana para todo mundo. Eustáquio, sobre questão de crime organizado, é ótimo saber disso. Lá em 2016, o então presidente do TSE, Gilmar Mendes, já falava disso. Isso é um negócio muito sério que tem que ser visto. Não apenas em Brasília, pelo TSE, mas também pelos tribunais regionais. Agora, quanto ao ativismo, são duas partes. Primeiro, de fato ela tem razão, e eu falo isso sempre aqui. O Supremo age muito em questões polêmicas porque o Legislativo se omite. Quando o assunto é aborto, quando o assunto é casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando o assunto é polêmico, que pode não dar voto e pode tirar, o Congresso põe lá na gaveta. Aí cai no Supremo, fazer o quê? E outra coisa, né? Quando você aprova algo que desagrada o PSOL, ou um partido pequeno que não tem voto no Congresso, vai lá pro Supremo. Então, isso é uma verdade. O que se espera, eu pelo menos do Supremo, é menos palestra, menos discurso, é falar mais do processo. E, aliás, a ministra Carmen Lúcia é um bom exemplo, porque ela raramente dá entrevista. Essa entrevista, por exemplo, aberta, é porque são velhas amigas, dos tempos aqui de PUC e Estado de Minas. São velhas amigas. Assim como eu também tenho uma relação não tão profunda, mas uma boa relação com a ministra há muito tempo. Então, mas ela não é de estar todo dia, né, fazendo afirmações infelizes como o Barroso, vencemos o bolsonarismo. Então, se o Supremo falar mais do processo e menos da imprensa, já está bom demais. Leonardo Bortoleto, queria te ouvir sobre a entrevista aí da ministra Carmen Lúcia. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos da bancada, os amigos da Itatiaia. Bom, o Eduardo colocou bem, eu só quero fazer um adendo aqui que eu acho importante. Quando a ministra coloca a omissão do Legislativo, quem é que colocou o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal como o censor dessa medida? Desde quando é o tribunal que mede se há ou se não há omissão para aí vir a intervir? Eu acho que desde que foi criada a TV Justiça, a gente começou a dar palanque e eles passaram a falar menos no processo e mais na imprensa, mais na televisão, mais nas redes sociais. E isso realmente atrapalha a tecnicidade do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho de verdade que quem avalia se o Legislativo está sendo omisso ou não é a sociedade brasileira na hora de exercer o seu direito a voto. E aí, se não está gostando, muda o voto. Não precisamos do Tribunal Superior Eleitoral e nem do Supremo Tribunal Federal para poder intervir nessas questões. William Travassos, bom dia para você. Ministra Carmen Lúcia, como o Eduardo disse, dificilmente na entrevista, mas falou com a Itatiaia. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Com todo respeito à autoridade da ministra. Ministra, eles abordaram a fala sobre omissão do Legislativo. E eu queria provocar a senhora em relação à omissão do Judiciário. Porque, entenda bem, ministra, quando a senhora fala sobre o enfrentamento ao crime organizado, isso é óbvio, né? Eu não tenho dúvidas que é uma luta difícil para você impedir um candidato que tem algum vínculo com a organização criminosa de se candidatar, né? Ainda mais, a senhora mesmo na entrevista fala que as pessoas que entram na disputa eleitoral, elas não têm nenhum problema judicial, né? Então fica fácil, se ela tem um problema judicial, você impede. No caso de uma pessoa que não tem nenhum vínculo, nenhum problema na justiça, ela consegue se candidatar, mas ela pode ter um vínculo com a organização criminosa.
Mas eu acho que falta, e quando eu falo da omissão do judiciário, o judiciário entender nesse país, porque eu acho que talvez o judiciário não viva a realidade das vilas e favelas. A maior favela do Brasil, o maior aglomerado é a Rocinha. Quem é que manda na Rocinha? Uma organização criminosa. Então eu provoco a senhora como presidente do TSE. Eu vou me candidatar ano que vem. Isso não é uma verdade, tá? Eu só estou... Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou me candidatar por um partido X e eu quero fazer campanha dentro da Rocinha. A senhora acha que eu consigo fazer campanha na Rocinha sem autorização do tráfico? Eu consigo percorrer as vilas e favelas? E aí, eu trago uma matéria da CNN, de 98 a 2024, foram 94 políticos mortos no Rio de Janeiro. Aí eu pergunto à senhora, como presidente do TSE, a democracia ainda sobrevive nas áreas onde o crime organizado domina? Ele tem o poder do território? E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos dividir em duas partes também. Eu acho que a primeira parte do combate às organizações criminosas, né, invadindo a política cada vez mais, é uma fala muito importante da ministra, né, ela falando principalmente isso que o WT lembrou agora. Claro que a gente não vai ter o Fernandinho Beiramar se candidatando ao governo do Rio. A gente não vai ter o Joca, que está sendo procurado lá do Comando Vermelho, se candidatar a deputado federal, ou o Marcola, líder do PCC, se candidatar ao Senado por São Paulo. Só que essas organizações, elas vão usando pessoas que têm ligações mais distantes. Então a ministra fala muito bem de como que a Justiça Eleitoral pode fazer esse trabalho de tentar entender quais são essas conexões. Então nessa parte, eu acho que ela foi muito certeira ao falar que a Justiça Eleitoral precisa estar próxima da comunidade, né, ouvindo denúncias, acompanhando relatos, né, conseguir fazer uma cobertura maior para saber quem são os pré-candidatos. E aí, se a Justiça descobrir que tem algum tipo de ligação, ela pode indeferir, né, pode barrar a tentativa de ser candidato. Eu acho que esse trabalho é muito legal, eu acho que parabéns para a ministra, né, de estar à frente de um trabalho tão legal assim, porque senão, com certeza, essas organizações, essas facções vão dominar a política brasileira, né, cada vez mais. Então esse trabalho é muito bom. Por outro lado, quando ela fala do ativismo judicial e ela usa esse argumento, né, de que o Supremo só se posiciona quando é provocado, eu acho esse argumento muito frágil, porque muitas vezes que o Supremo era provocado no passado, ele não se posicionava. Era muito comum um ministro do Supremo falar, olha, esse tema não é do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem que tratar se é constitucional ou não. Ele não tem que tratar de outras questões, né, que foram incluindo na pauta do Supremo. Então eu acho esse argumento muito frágil, principalmente quando a gente vê um Supremo cada vez mais político. Ontem aconteceu um episódio muito grave, que eu acho que a gente podia falar aqui, né, tornar o Eduardo Tagliaferro réu. O Eduardo Tagliaferro era um ex-assessor do ministro Alexandre Moraes. Ele fez uma denúncia muito grave e apresentou provas, né? Apresentou conversas de WhatsApp, e o próprio Alexandre Moraes está votando para tornar ele réu. Então, se isso não é um judiciário ativista politicamente, eu não sei mais o que é. Infelizmente, nessa parte eu discordo muito da ministra Carmen Lúcia. Pessoal, é o seguinte, a COP30 começa oficialmente hoje e vai até o dia 21 de novembro. Depois de reuniões preparatórias, o governo destaca avanços, como o interesse de mais de 50 países no fundo das florestas. Mesmo assim, permanecem desafios que acompanham 3 décadas de conferências do clima. Desde a primeira COP, em 1995, as emissões de gases de efeito estufa cresceram 1/3, o uso de combustíveis fósseis aumentou e o mundo segue no caminho de ultrapassar limites de temperatura com um impacto direto no planeta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não vem, né, e não mandou representante também à COP, criticou a COP30 nas redes sociais nesse domingo. Em uma publicação, ele escreveu, abre aspas para o presidente dos Estados Unidos, eles destruíram a floresta amazônica no Brasil para construir uma estrada de 4 pistas para os ambientalistas passarem. No entanto, o projeto foi criado antes da COP, não fazia parte do pacote de investimentos para a cúpula. O governador do estado, inclusive, disse que todos os licenciamentos ambientais foram feitos e todo o cuidado foi tomado na construção dessa estrada. Pois bem, o William Travassos, o Trump não veio, mas já está arrumando confusão nas redes sociais, hein? Tem horas que eu tenho preguiça do Trump, sabia? Na boa. Filho, você tá cheio de problema aí nos Estados Unidos e você vem com uma crítica dessa que não se sustenta, uma baita de uma fake news. Vamos lá, gente, nós temos problemas sérios, né, para implantação ou para investimento em infraestrutura. Você pega a 319, né, que vai até Manaus e você não consegue pavimentar em função da burocracia, da legislação ambiental. E a gente precisa disso para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão por lá.
o Brasil tem um protagonismo nesse debate do enfrentamento à crise climática. Nós temos uma voz potente, sim, e a gente cada vez mais, e nós conversávamos no bastidor agora, esse ciclone extratropical que chegou no sul do país com uma intensidade absurda, e esses fenômenos eles passam a surgir no nosso cotidiano com mais frequência, e a gente tem que pensar no futuro. Então acho bom que isso esteja acontecendo em Belém, né, com essa proximidade do local onde a gente pretende preservar. A inteligência artificial cada vez mais vai consumir energia, então a gente está vendo o mundo avançar e a gente precisa se preparar para isso. Agora, infelizmente, é uma guerra de narrativas, cara, e nem todo mundo quer entrar nessa luta. E aí, Marcelo da Fonseca, começa a COP30 hoje, as discussões foram até tarde, ontem à noite, para tentar o que vai ter nessa agenda, né? O que vai ser a agenda de discussões, mas enfim, mesmo sem o presidente dos Estados Unidos, que nunca ligou para o meio ambiente, é uma discussão importante. Eu queria saber que voz potente é essa que o WT fala, sabe? Porque a gente está tendo uma COP com os 4 maiores poluidores, dos 5 maiores poluidores do mundo, os 4 principais não estão no Brasil. A gente está falando do Trump, mas a gente tem que lembrar também do Xi Jinping, por exemplo, da China, né? Vários outros países não estão mandando sequer representantes. Então, vamos ser bem sinceros, na teoria, a COP é maravilhosa. Um lugar, um local em que reúne, né, um evento em que reúne as lideranças do mundo para discutir o que pode ser feito para melhorar o clima. Mas vamos falar na prática? Vamos falar na realidade? É uma balela. Porque na última COP anunciaram 100 bilhões de dólares, foi uma festa danada, 100 bilhões para salvar a Amazônia. Quanto desse dinheiro que chegou efetivamente? O próprio presidente Lula, na campanha de 2022, falou que esse dinheiro foi prometido e não veio nada. Então, eu fico com a impressão que a COP é para fazer palanque político para vários presidentes no mundo. Para que vários presidentes no mundo finjam que se preocupam com o meio ambiente. Agora, na prática, né, os anúncios de recursos, será que esse recurso realmente chega onde precisa? Ou é só para o presidente de algum país que vai entrar em eleição no ano que vem ficar bonito na fita? Se é só para tirar foto com o Leonardo DiCaprio, com aquele ator de Hollywood que fala que também defende o meio ambiente, mas na prática também a gente sabe que é balela. Então, assim, eu fico com a impressão que a COP é muito mais de aparências do que de realidade, infelizmente. Porque, na teoria, é um evento maravilhoso, né, para discutir os temas. Na prática, parece ser tudo muito fraco. E aí, Eduardo Costa? Ô, Júnior, eu vou parecer incoerente pro ouvinte da Itatiaia que me escuta todo dia falando que conversar é preciso e que os eventos fazem bem. Por exemplo, eu defendo que Belo Horizonte tenha congressos de médicos, engenheiros, para movimentar a economia, as nossas cidades históricas, a nossa religiosidade, enfim. Mas esses grandes eventos, Olimpíada que o Lula trouxe, a Copa do Mundo que o Lula trouxe, e agora essa, eu fico pensando, sabe, você não devia deixar isso para a Austrália, para a França, para os Estados Unidos, que já resolveram outros problemas. Eduardo, mas você está esquecendo que o Brasil tem a Amazônia. Bom, o Brasil está gastando perto de 1 bi. A última conta que eu vi, Júlio, perto de 1 bi com esse evento, sabe? E o Marcelo lembra que torna-se esvaziado porque quem realmente interessa não vem. Mais do que isso, Júnior, esses eventos acabam servindo não para resolver, mas para, de certa forma, constranger. Porque, por exemplo, o Lula está lá dando boas-vindas a todo mundo, mas ele sabe que todo mundo sabe que ele acaba de autorizar pelo menos pesquisa de exploração de petróleo na Amazônia. E nós estamos falando de um tempo de transição. Ele, inclusive, está defendendo a transição. Menos petróleo, mais energia limpa. E o nosso Congresso ajuda na medida em que aprova medidas que beneficiam a geração de energia a partir do carvão. Principalmente prorrogando contratos de usinas a carvão até 2040. Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Bartoleto, mas eu entendo a fala dos colegas, mas, poxa, conversar sobre esse assunto é importante, não? É super importante, na verdade, viu, Júnior? Só que o que os colegas aqui estão dizendo é a insatisfação de 30 anos ineficazes. Você bem leu aqui, ué. Em 1995 foi a primeira. As emissões de gases de efeito estufa cresceram 1/3. O uso de combustível fóssil aumentou. Então, se a gente está falando... Toda vez que se reúne a COP, está falando que isso é um grande, é nocivo à sociedade, que não deve, e toda vez aumenta, vira uma palhaçada, uma bobagem se reunir para poder discutir sobre o tema. Efetivamente, o Brasil tem muito a ensinar. Eu quero ressaltar aqui o que o WT falou. Aqui, o Brasil, ele tem a sua grande matriz de energia, ela é limpa. Os outros é que tem que aprender com a gente. Seria muito interessante que a COP acontecesse no lugar onde mais suja o planeta, e não aqui, onde a gente tem energia limpa.
Gente, é difícil ouvir os colegas, né? Porque assim, eu sou um cara que eu entendo as críticas em relação ao gasto, né? A dificuldade de você avançar nesse projeto, mas vocês vão desistir do meio ambiente do jeito que vocês estão falando. É assim, de nada, desde 1992, na Rio 92, que o Brasil vem com esse protagonismo. E aí desconsiderar isso é uma vergonha. Os senhores estão desconsiderando todo o esforço, né, daqueles que estão lutando pelo bem da nossa sociedade. Não, e vocês estão... É claro que tá, Marcelo. Vocês estão falando que não vale de nada. Vocês estão falando que é uma besteira isso. Agora, então tudo bem, na hora que... Bom... Esse modelo não funciona, WT. Não, isso exatamente. Do jeito não tá nitidamente. Eu quero ver qual é o modelo que vocês vão fazer, WT, então. Apontar que essa reunião de 5 em 5 anos não funciona, não é desistir. A gente precisa de realmente encontros, né, eventos que tragam alguma coisa. Então, quando você tem uma COP sem a presença de nenhum líder importante, né, digamos, dos 3 maiores, então isso já indica... Por que eles não vêm? Por interesse econômico? Pergunta pro Xi Jinping. Porque é interesse econômico. Não, porque eles sabem, WT, e a pressão precisa acontecer em cima desses países, dessas lideranças. Exatamente, essa que é a nossa. E como é que a gente vai defesa. fazer isso? Por exemplo, o Acordo de Paris. Teve o Acordo de Paris em 2015. Passou 2 anos, todos os países foram ignorando as regras. Então, o que as grandes potências pensaram? Poxa, se os países estão ignorando, por que a gente vai pagar para eles continuarem nesse acordo? E aí todos foram saindo. Fala, Eduardo. Eu estava lá. Foi um dos grandes momentos da minha vida profissional. Fiquei 10 dias dentro do Rio Centro, cobrindo a Eco 92. 114 chefes de Estado. Eu fiquei orgulhoso, eu fiquei feliz. Falei assim, gente, o mundo tem remédio. Por quê? Porque ela acontecia 20 anos depois de Estocolmo, que foi o grande start, o grande início dessa preocupação mundial com o meio ambiente. Naquela ocasião, Bush Filho era o presidente dos Estados Unidos. Ele veio, saiu do hotel, deu um pulinho lá, deu um oi e não discutiu nada e foi embora. O que se diz, William Travasso? Eu vou desenhar para aquelas pessoas que, como você, tem mais dificuldade de entender. Os repórteres não estão jogando por terra o esforço brasileiro. Estão cumprindo o seu dever de dizer para a população o seguinte: por melhor que seja a iniciativa, quem realmente polui para valer não está lá e não está nem aí e continua não estando nem aí. É só isso. A gente tem que ser honesto e não iludido bobo. Não, mas você está dizendo que não funciona esse tipo de mobilização meta nossa. Inexequível da então meta tá bom, que beleza, não dá para bater, tá nunca certo. bate e cai no vazio. É isso que está acontecendo. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e Marcelo da Fonseca.